E se eu lhe dissesse que Jesus acordava todos os dias com um gesto, um movimento silencioso, anterior à palavra, anterior à oração, que os textos canônicos jamais mencionaram? Não porque não existia, mas porque foi apagado, deliberadamente. Porque quem controlou o que você leu sobre ele sabia exatamente o que esse gesto fazia. Sabia que se você aprendesse a fazê-lo, o sistema de controle espiritual que foi construído ao longo de 2000 anos perderia um de seus pilares mais poderosos. Não estou falando do Jesus dos sermões de domingo. Não o Jesus manso dos vitrais, com olhos fechados e mãos postas. Não o Jesus domesticado que foi editado, reescrito, filtrado por concílios e interesses políticos até restar apenas a versão segura, a versão que não ameaça nenhuma estrutura de poder. Estou falando do Jesus gnóstico. O Jesus que o Evangelho de Tomé preservou em fragmentos que a Igreja de Roma tentou destruir. O Jesus que acordava antes do amanhecer e que, antes de tocar o chão com os pés, já estava realizando um ato de soberania espiritual, fechando o portal dos arcontes e se abrindo para o que os textos de Nag Hammadi chamam de mônada, a fonte primordial, o Deus verdadeiro. Não o demiurgo que te foi vendido como Deus, o original. Você sente que algo está errado. Há quanto tempo você sente isso? Você reza, medita, segue os rituais que te ensinaram, e ainda assim existe uma camada entre você e o divino que nenhuma prática conseguiu dissolver. Como se suas preces batessem num teto invisível. Como se houvesse um filtro entre você e a presença que você busca. Você já tentou orar com mais devoção? Já tentou com mais disciplina? Já tentou mudar a tradição, a denominação, o método? E a frustração persiste. Não porque você está fazendo errado, mas porque ninguém te disse que o canal está bloqueado por design. O Evangelho de Tomé, descoberto em Nag Hammadi em 1945 e escondido por motivos que este vídeo vai deixar muito claros, revela que Jesus ensinava em camadas. A camada de fora, para as multidões. A camada do meio, para os discípulos. E uma camada interna, codificada, que os arcontes literalmente não conseguiam ler. Este vídeo é sobre um dos ensinamentos dessa camada mais profunda. O gesto que ele fazia ao acordar. O que ele ativava. Por que foi suprimido? E como você pode recuperá-lo? Agora. Vamos começar. Desde criança, lhe disseram que a espiritualidade tem uma direção. De fora para dentro. Que você precisa ir a um lugar específico, em um horário específico, repetir palavras específicas, na presença de uma autoridade específica. Que o divino não está disponível para você diretamente. Ele precisa ser mediado, traduzido, autorizado. Você era elogiado quando se ajoelhava corretamente, premiado quando decorava os versículos, silenciado quando perguntava o porquê das coisas, levemente punido, com culpa, com a sugestão de que questionar era falta de fé, quando a sua inteligência natural tentava fazer as perguntas que a estrutura não queria responder. Lentamente, você aprendeu. Não com palavras, com experiência repetida. Aprendeu que o acesso ao sagrado é hierárquico, que existe uma fila, que há pessoas na fila antes de você, que você precisa ser suficientemente humilde, suficientemente obediente, suficientemente limpo de dúvidas para merecer a presença do divino. E você internalizou isso tão profundamente que hoje, quando algo não funciona na sua vida espiritual, a primeira coisa que você pensa é: o problema sou eu. Você chama isso de humildade espiritual. Mas na verdade é a programação do arconte. Não é devoção. É dependência construída sistematicamente ao longo de décadas. Você não está em paz com o sagrado. Você está condicionado a precisar de um intermediário para tocá-lo. E condicionado a se culpar quando a conexão falha.
Quantas vezes você repetiu uma oração sem sentir absolutamente nada? E concluiu que o problema era a fragilidade da sua fé? Quantas vezes você entrou em um templo carregando um peso real, uma dor real, uma pergunta real, e saiu com o mesmo peso, a mesma dor, a mesma pergunta, mais a sensação adicional de que talvez você não mereça mesmo a resposta? Quantas vezes você leu um versículo sagrado e sentiu que ele falava de outra pessoa? Alguém mais puro, mais digno, mais completo do que você? E se o problema nunca foi a sua fé? E se o canal estava bloqueado, não por sua falha, não pela sua indignidade, mas deliberadamente, estruturalmente, por um sistema que precisa que você permaneça dependente para continuar funcionando? Mas aqui está o que os textos gnósticos descobriram e que vai mudar permanentemente o que você entende sobre acesso ao divino. Na próxima parte, vamos nomear a força que opera esse bloqueio e revelar como ela aprendeu a usar o momento mais vulnerável do seu dia contra você. Existe uma força que age no exato instante em que você abre os olhos, no milissegundo entre o sono e a vigília. Quando a sua consciência ainda está porosa, ainda não decidiu quem é, ainda não construiu as defesas do dia. O Apócrifo de João, um dos textos mais perturbadores da biblioteca de Nag Hammadi, chama essas forças de arcontes. E eles não estão lá fora, no mundo, esperando que você saia de casa. Eles operam na fresta, na costura entre os estados, no exato ponto onde você é mais permeável. Os textos gnósticos são precisos sobre a função dos arcontes. Eles são modeladores da percepção, arquitetos do que você considera realidade normal. Eles não precisam te forçar a nada. Isso seria grosseiro demais, visível demais. Eles só precisam que você acorde no modo deles, com os pensamentos deles já instalados tão naturalmente que você os confunde com seus próprios pensamentos. A culpa de ontem, que aparece antes mesmo de você lembrar o que aconteceu ontem. A ansiedade do amanhã, que se instala antes que você sequer forme uma imagem mental do que vai acontecer amanhã. O peso de uma identidade limitada, que não é sua, mas que você vai carregar o dia inteiro como se fosse. É aquela voz que diz que você não é suficiente. É a sensação de urgência que aparece antes de você ter qualquer razão objetiva para sentir urgência. É o pensamento automático de que você precisa produzir, provar, performar, pedir desculpas por existir, antes mesmo do café da manhã. Você pensa que é a sua consciência acordando. É natural. É só como a mente funciona. Mas não é. É a programação arcôntica se reinstalando com precisão cirúrgica, aproveitando o único momento do dia em que você ainda não tem defesas. O Evangelho de Filipe, outro texto que Roma tentou apagar da história, diz algo que deveria ter ficado na Bíblia, mas não ficou. A maioria dos seres humanos vive a vida inteira habitando uma imitação de si mesma. Não o eu real, não a centelha original que veio da mônada, mas o eu que o demiurgo permitiu, o eu limitado, culpado, dependente, incompleto por definição. E essa imitação de você não é construída uma vez e mantida. Ela se reinstala toda manhã. Nos primeiros segundos depois que o sono termina e antes que você decida conscientemente quem você vai ser hoje. Jesus sabia disso. E os textos sugerem que foi exatamente por isso que ele desenvolveu o gesto. Não como ritual religioso, como ato de soberania, uma declaração feita antes que o sistema pudesse fazer a declaração por ele. Se este conteúdo ressoa com algo que você sempre sentiu, mas nunca ouviu ninguém dizer em voz alta, inscreva-se. Este canal não é para todos. É para quem está pronto para ver o que foi escondido. Mas por quê? Mesmo sabendo disso, mesmo sentindo que algo está errado,
a maioria das pessoas não consegue mudar nada de fato. Por que o conhecimento sozinho não quebra o padrão? Porque existem 3 barreiras específicas que os arcontes plantaram para agir exatamente neste momento. O momento em que a centelha começa a se mover. E agora vamos nomeá-las uma a uma. Se você ainda está aqui, está pronto para ouvi-las. O primeiro obstáculo é o medo de que despertar espiritualmente seja blasfêmia. Você carrega isso no corpo. Não é um pensamento abstrato. É uma contração física, um enrijecimento que acontece no peito quando você considera, mesmo que por um segundo, que talvez a estrutura religiosa que te formou não seja a verdade completa. É o medo do inferno que não aparece como medo declarado. Aparece disfarçado de prudência, de responsabilidade, de não vou mexer em algo que não entendo completamente. É sofisticado, é inteligente. É exatamente como uma prisão eficaz funciona. O preso vigia a si mesmo. Mas o Evangelho da Verdade, preservado na biblioteca de Nag Hammadi, revela uma distinção que muda tudo. O Deus que pune a curiosidade não é o Deus verdadeiro. É o demiurgo, o arquiteto desta realidade material, o guardião desta dimensão que precisa da sua ignorância espiritual para manter a estrutura funcionando. A mônada, o Deus primordial e incognoscível que existe antes de qualquer criação, não pune quem busca. Ela é o próprio impulso da busca. Cada vez que algo em você se recusa a aceitar a versão simplificada da realidade espiritual, isso não é fraqueza de caráter, é a centelha se movendo. Questionar não é blasfêmia, é o primeiro gesto de libertação. Sempre foi. O segundo obstáculo é o medo de perder quem você é. Você construiu uma identidade sobre certas crenças, sobre pertencer a uma tradição, a uma comunidade, a uma linhagem de fé, sobre as histórias que conta sobre si mesmo no contexto do sagrado. Histórias que te definem, que te situam no mundo, que te dizem quem você é em relação ao divino. E existe um terror genuíno, profundo, quase visceral, em imaginar o que sobra se a fundação dessas histórias for questionada. Quem sou eu sem isso? O Evangelho de Filipe tem uma resposta direta para essa pergunta. O que você chama de identidade espiritual, a persona construída pela religião institucional, não é você. É a máscara arcôntica. É o eu que foi fabricado para que você funcione dentro do sistema de controle sem perceber que está dentro de um sistema de controle. Perdê-la não é destruição, é morte simbólica e renascimento. O que você perde não era seu, era um empréstimo do sistema, com juros cobrados em forma de obediência. O que resta depois, a parte que permanece quando a máscara cai, isso sim é a centelha. Isso sim é o que veio da mônada. O terceiro obstáculo é a solidão de sentir que você está sozinho nisso. Ninguém ao seu redor fala sobre isso da forma que você sente que precisa ser falado. Sua família não entenderia, ou entenderia de um jeito que te faria sentir ainda mais isolado. Seus amigos na tradição religiosa ficariam preocupados, ou ofendidos, ou os dois, e essa solidão tem um peso particular, porque ela pode te fazer concluir que se todo mundo ao seu redor vê diferente, talvez o problema seja você. Talvez você esteja exagerando. Talvez esteja indo longe demais. Os gnósticos sempre foram minoria. Sempre, em todas as épocas, em todos os contextos. Foram perseguidos, caçados, queimados, não porque fossem perigosos para as pessoas comuns, mas porque eram incompatíveis com o sistema de controle. A centelha que eles carregavam não podia ser administrada pela estrutura arcôntica. Ela era livre por natureza. A sua solidão não é sinal de que você errou o caminho. É sinal de que você está fora da Matrix. A centelha reconhece a centelha. E há outros como você, ouvindo agora, neste momento, sentindo exatamente o que você está sentindo.
Mas entender os obstáculos intelectualmente não basta. Nunca bastou. Os gnósticos não eram filósofos de salão. Eram praticantes. Jesus não ensinava teoria, ensinava técnica. Ensinava o que fazer, quando fazer, o que esperar sentir. E agora chegamos ao que realmente importa. O gesto, como fazê-lo, e as 3 práticas que os textos preservaram para quem chegasse até este ponto. Os textos herméticos, combinados com os ensinamentos gnósticos do apócrifo de João, descrevem um princípio que eles chamavam de selamento da consciência, um ato intencional realizado antes do primeiro contato com o mundo externo, antes do primeiro pensamento sobre o dia, antes da primeira verificação do celular. Uma decisão de identidade feita antes que o mundo externo faça essa decisão por você. É exatamente isso que o gesto representa. Aqui está a primeira prática, o gesto ao acordar. Antes de abrir os olhos completamente, antes de colocar os pés no chão. No instante em que você percebe que está acordando, antes que os pensamentos automáticos se instalem, faça isso. Leve a mão direita ao centro do peito. Não o lado esquerdo onde o coração bate. O centro. O ponto que os gnósticos chamavam de sede do pneuma, do espírito verdadeiro, a antena da mônada instalada no corpo material. Sinta o peso da sua mão. Respire uma vez, lenta, completa, e diga internamente, não em voz alta internamente, apenas estas palavras. Eu sou a centelha. Não sou o que o mundo construiu de mim. Isso não é uma afirmação positiva. Não é autoajuda com vocabulário gnóstico. É um ato de declaração de origem. Você está, literalmente, dizendo ao sistema arcôntico qual versão de você acorda hoje. Não a versão fabricada. A versão original. A que veio da mônada. Você está fechando o portal antes que ele se abra. O apócrifo de João descreve a mônada como aquilo que não pode ser nomeado completamente, mas pode ser reconhecido de dentro. Esse gesto é esse reconhecimento. Você está ativando a memória do que você é antes de qualquer programação. Se este caminho ressoa com você e você quer ir mais fundo, o material com as práticas completas está disponível na descrição deste vídeo. O link está abaixo. A segunda prática vem do Logion 3 do Evangelho de Tomé. Jesus diz: o reino está dentro de você e está fora de você. A leitura comum é metafórica. Bondade interior, generosidade exterior. Mas os gnósticos liam esse Logion como instrução técnica sobre percepção. O reino, o acesso à mônada, não está em um lugar que você precisa encontrar. Está em uma atenção que você precisa treinar. Faça isso durante o dia, em momentos comuns, não em meditação formal, em um momento qualquer, enquanto espera, enquanto caminha, enquanto faz algo mecânico. Pergunte internamente: o que neste instante está me dizendo que sou menos do que sou? Não lute contra o pensamento. Não o julgue. Apenas o veja. Identifique sua origem. Esse pensamento veio de mim, da centelha, da mônada, ou foi instalado? Tem a textura da minha voz ou tem a textura do sistema? Você vai descobrir que a maioria dos pensamentos limitantes não tem a sua textura. Eles têm uma outra voz, uma voz que aprendeu a soar como você, mas que não é você. Esse exercício de auto-observação gnóstica é como você começa a distinguir o sinal do ruído. A centelha da programação arcôntica. A terceira prática é a genealogia da crença. Escolha uma crença espiritual que você carrega há anos, algo que parece natural, óbvio, inquestionável. Pode ser sobre o que acontece depois da morte. Pode ser sobre o que você precisa fazer para merecer o divino. Pode ser sobre o que significa pecar, ou perdoar, ou ser salvo. E faça uma investigação real. Pergunte: quem me ensinou isso? Eles sabiam a origem desse ensinamento?
Essa crença existia da mesma forma antes do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., antes das edições canônicas do século IV, quando textos foram selecionados, alterados e outros foram queimados. Trace a crença de volta até sua fonte. Você vai descobrir sistematicamente que muitas das crenças que mais te limitam têm uma data de fabricação muito específica. E pessoas muito específicas, com interesses muito específicos que lucravam com a sua limitação. Isso não é destruição da espiritualidade. É arqueologia do espírito. Você está removendo o que foi adicionado para encontrar o que sempre esteve lá embaixo. Mas como você sabe se esse processo está funcionando? Como você reconhece o despertar quando ele está acontecendo em você? Especialmente quando ele não se parece com o que te disseram que seria? Você começa a sentir um desconforto crescente com rituais e estruturas que antes te davam conforto automático. Não é ódio, é algo mais sutil. É como uma roupa que você vestiu por anos e que de repente não cabe mais. Você começa a ver camadas em textos que sempre leu mecanicamente, palavras que parecem ter um segundo piso que você nunca havia visitado. Pessoas próximas começam a comentar que você mudou, que está diferente, com aquela mistura específica de admiração e desconforto que aparece quando alguém começa a escapar de um sistema que o outro ainda habita. Você se sente mais só e, ao mesmo tempo, mais lúcido do que nunca foi. Seus sonhos ficam mais densos, mais simbólicos, mais difíceis de ignorar pela manhã. E a culpa religiosa, aquela culpa antiga, automática, que chegava sem convite, começa a perder a força sobre você. Não porque você se tornou descuidado com o sagrado, mas porque você aprendeu a distinguir a voz da centelha da voz do sistema arcôntico. E a culpa sempre veio do sistema, nunca veio de você. Isso não é crise espiritual. É a centelha reacendendo depois de anos abafada. Você não está perdendo a fé. Você está trocando obediência por gnose. Você está trocando a versão fabricada de si mesmo pela versão original. E isso muda tudo. Como você acorda, como você ouve, como você sente o divino sem intermediário. Qual foi o momento em que você primeiro sentiu que a versão oficial do sagrado não era a história completa? O momento em que algo não fechou, em que uma resposta não satisfez, em que você sentiu que havia uma camada que ninguém estava te mostrando? Compartilhe nos comentários. Alguém que ler suas palavras pode reconhecer a própria experiência nelas e perceber que não está sozinho nesse caminho. Assista ao próximo vídeo. Você já chegou até aqui. E isso não é pouca coisa. A centelha que te trouxe até este ponto não se move por acidente. Não feche os olhos agora.